Gente, sejam bem-vindos no nosso podcast número 4. Eu sou o Lucas Osvaldo e para quem não me conhece, eu estou nas redes sociais como Lucas Osvaldo ST. Gente, esse podcast a gente quer contar histórias inspiradoras de pessoas que ajudam, pessoas que superam desafios, pessoas que motivam a gente. Então, se você chegou até aqui, acesse até o final, coloca aí nos comentários alguma pergunta, a gente vai estar respondendo. Você também vai estar enviando para outras pessoas que você vê que precisa de ajuda. E hoje a gente está convidando aqui uma pessoa muito especial, uma mulher que ela é esposa, ela é mãe, ela é empresária, ela estuda, ela faz curso, ela arruma as pessoas por dentro, por fora. Cara, é uma pessoa que a gente admira muito, que eu sigo ela, e eu quero apresentar para vocês a Dória Cristina. Seja bem-vinda, Dória. Obrigada, Lucas. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com você, com Alas, com todo mundo que está assistindo a gente agora. Tenho certeza que vai tocar o coração de muitas pessoas. E fico feliz em contribuir de alguma forma para esse propósito, para o mundo, para a evolução de todos que está nesse processo de evolução como a gente se encontra. Eu vejo muito que as pessoas falam que a gente começa a colocar o que a gente sente nas redes sociais e muitas pessoas falam, mas por que o Lucas ou a Dória está falando isso? Mas é tão bom quando a gente consegue transmitir alguma coisa, porque sempre alguém pega, né, Dória? Sim, eu falo, é um bate-papo, né? Eu falo isso, eu estou no momento que eu não tenho, não é de costume, a gente tá assim, né? Então eu falo, tô nervosa, vai dar tudo certo, as pessoas que nem nós estávamos conversando, não precisa ser perfeito, não. Tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Tem que ser feito. Exatamente. As pessoas, às vezes, eu falo assim, só julga quem não tem coragem de fazer, né, Lucas? Então, vamos conversar de um jeito que eu consiga expressar essa minha caminhada até aqui e se facilitar e ajudar as pessoas, é para isso, né? Tá, mas então já que a gente vai conversar, então você poderia contar pra gente como que você começou a fazer isso, de onde surgiu essa mudança, essa necessidade de mudar. Você estava falando um pouco antes do teu começo de casamento, como é que foi, um com uma ideia, outro com outro, que eu acredito que a ideia o casamento de todo mundo é assim, só que as pessoas não vê, né? Eu ainda falei, que a gente conversou, o nosso podcast começou faz uma meia hora antes, né? Então eu preciso recapitular tudo que a gente falou. Na realidade, eu sou filha do Docir e da Clair, né? Sim. Nós somos em 3 irmãos e um filho de coração do meu pai, da minha mãe. Eu nunca passei por dificuldades, Lucas, que fizessem eu ter dor. Então, o meu processo nunca foi difícil, porque os meus pais sempre me facilitaram muito. Sim. Não fui de uma família pobre e nem de uma família rica, mas o meu pai me dava o que ele poderia me dar no alcance dele, nos momentos do nosso crescimento, da nossa formação. O meu pai sempre trabalhou aqui no Paraguai. Faz 45 anos, eu acredito que ele está aqui. Mas a minha mãe sempre morou no Brasil, porque ela queria dar educação pra gente, estudo pra gente, Sim. né? Então, por isso, eles nunca ficaram juntos até então. O meu pai sempre morou no Paraguai e a minha mãe sempre morou no Brasil com nós 3. O pai ia no final de semana ou quando conseguia ir para ficar com a gente. Então, quem cuidou da gente com educação, com crenças, foi mais a minha mãe. Sim. O meu pai tinha o auxílio de dinheiro, que ele trabalhava para sustentar, exatamente. E a minha mãe ficava para cuidar da gente. Eu nunca, vou falar por mim, eu nunca fui uma criança difícil. Eu sempre fui muito tranquila, porque a mãe falava, se você fazer, o pai vai brigar com a mãe. Porque a mãe tinha o cargo de educar a gente, então eu não... Então tá bom. Então eu nunca fazia nada que pudesse prejudicar a minha mãe. Porque o pai não brigava com a gente, ele brigava com a minha mãe. Sabe? Então, foi assim, cresci assim, sempre estudei no Brasil, eu sempre tive o estudo no Brasil. Quando nós entramos na faculdade, que a minha mãe veio para o Paraguai. Então, isso faz 25 anos que a minha mãe sim veio morar com meu pai. Daí ela veio para cá e eu fiquei com o Juninho, com o meu irmão mais novo, que morávamos juntos lá em Umuarama, né, estudando lá.
Fiz a formação toda. Depois que eu me formei, trabalhei em Foz 1 ano e depois eu vim para cá, pro Paraguai, que o pai falava assim, filha, vai montar o consultório lá, vai montar o consultório lá. E sair da faculdade é uma coisa, e ter experiência é outra coisa, né? Eu falo, a gente aprende na teoria, mas é diferente, né? Até eu brinco bastante que no YouTube é facinho, né? Você olha lá as coisas, é tudo tão fácil, né? Exato. Falar, eu brinco sempre. Brinco não, falar até papagaio fala. Sim. Quero ver fazer acontecer, né? Aí eu falei, não, pai, eu preciso trabalhar 1 ano, preciso trabalhar em algum lugar, porque eu preciso pegar experiência. E aí eu fiquei em Foz, eu lembro que o meu primeiro trabalho foi em Foz, fiquei 1 ano. Foi numa clínica popular, que sou grata, sou muito grata a isso. Meu pai foi comigo no meu primeiro trabalho. E eu sempre me doei, eu nunca fiz as coisas pelas coxas, eu sempre entreguei o meu melhor sempre. Tanto que eu pedi aumento de salário cada 4 meses. E o meu patrão sempre me dava, mas porque eu sempre entregava muito mais do que... Claro. E eu não achava justo o que eu recebia diante do que eu entregava. E eu sempre questionava ele, sabe? Dele, tá bom, Dora, eu te aumento. E ele sempre me aumentava. O seu Francisco, hoje, o doutor Francisco, hoje ele é falecido. E aí esse 1 ano eu falo, hoje eu faço uma extração de dente, Lucas. Hoje não mais, mas quando eu trabalhava, em 5 minutos. Mas é por quê? Porque eu tirava muito dente lá atrás. Sabe? Um paciente chega no meu consultório, ele não sai sem dente. Você arranca dente? Antes sim, hoje não mais, né? Antes sim, hoje não mais. Ixi, eu trabalho na parte de odontológica, eu faço tudo, fazia tudo. Hoje já tem pessoas que me auxiliam, né, no instituto. Mas foi diante do que eu trabalhei no instituto, na clínica popular, desse 1 ano, que eu tive toda essa prática. Então, aí quando eu me senti pronta, eu falei, pai, agora é a hora. Aí foi onde ele montou o consultório para mim, onde eu fiquei 15 anos alugado, sabe? Mas a partir do momento que o pai entregou, que eu me formei, eu não dependi mais do meu pai. O pai não precisou mais me sustentar mensalmente, sabe? Eu trabalhava e fazia acontecer. Mas eu atendia 30 pacientes por dia, eu conversava, eu lembro que a minha mãe falava sempre, meus pais, você tem que ter vergonha de roubar e não conseguir carregar. Se você está sendo certa, não precisa ter vergonha. Eu acho que foi onde eu comecei a desenvolver a falar, sabe? Porque se está certo, por que não? E se está errado, também só me mostra onde eu falei errado, que a gente pode olhar para o meu jeito de pensar, talvez não é o mesmo jeito, mas a gente pode corrigir para eu pensar diferente, né? Então, para falar diferente. Aí, montei o consultório e ali eu fiquei. E graças a Deus, Lucas, quando montou o consultório, graças a Deus e graças também à minha dedicação. Sim. Porque não vou colocar tudo para Deus, né? Porque tem tanta gente que só pede graças a Deus e, no fim, não faz acontecer e acha que tem que esperar. Eu fazia acontecer. Quando montou o consultório, eu falei para a mãe assim, eu falei, mãe, reza para entrar no primeiro dia de trabalho. Um paciente. Eu só queria um paciente. Só um. Quando eu montei ali, o pai me levou na Cargill, foi onde eu conheci os empresários, na Agrotec. Me levou muitas empresas de agro, me levou para me apresentar com o cartão. Ele fez a parte de apresentação da filha. Olha só, cara. Essa é a Dória, ela é dentista, ele fez essa parte. Ele me mostrou que existe uma profissional agora que tem aqui em São Alberto. Dei o meu cartão, tudo, então eu já sabia. Já estava na rádio, fazia tempo que eu ia abrir consultório. Que eu abri o consultório odontológico. E nesse dia, no primeiro dia de trabalho, Lucas, olha, eu não vou falar 10, porque eu não tenho certeza. Mas vou colocar umas 7 pessoas. 7 pacientes eu atendi no primeiro dia de trabalho. E depois disso, Lucas, se eu estou no meu lugar, eu nunca atendo menos que 7. Sempre vem pessoas. Graças a Deus, sabe? Sempre vem pessoas, graças ao meu propósito em ajudar pessoas também, entende? Então, nunca, diante disso, eu nunca vi dificuldades. Foi quando, que nem você falou do casamento, aí quando eu casei, onde a gente entende, onde eu entendi de que existem pessoas com outros olhares. E é onde eu falo que o desafio começou. E é onde muitos se chocam, né? Foi onde eu falei assim, ou eu me desenvolvo, ou eu me desenvolvo. Não, e tinha a crença de que, eu falo, casamento a gente vê, casamento é casamento, né? Só quem vive em 4 paredes entende que o casamento tem os altos e os baixos. Então, às vezes, é mais fácil a gente jogar a culpa no outro e sair fora. Mas eu tinha que olhar para isso e falar que não é bem assim. Eu falo, não é possível. Tanto que eu comecei a fazer curso querendo achar uma desculpa para jogar a culpa no Carlos também, né? Mas eu vi que não era o Carlos o culpado, era eu que precisava evoluir. Você acha que sempre a culpa pode ser de um ou sempre a dos dois?
Eu acredito, na realidade, não de um nem de outro. Eu tenho curso, além da formação de dentista, de odontologia, eu tenho alguns cursos de autoconhecimento. Um deles é a reprogramação biológica. E dentro da reprogramação biológica, Lucas, tem a constelação familiar. A constelação familiar entende de que a gente só atrai o que está dentro da gente. O que é onde, tipo, nunca é culpa de um. Sempre é 50-50, sabe? Eu precisei do marido que eu tenho para eu me evoluir. Quando as pessoas não entendem isso, elas não evoluem. E elas vivem na dor. Entende? Então, quando eu olhei para esse caos, eu me desenvolvi. Sabe? Eu falo assim, quando aprende a olhar para o caos de forma de crescimento, a gente evolui. Mas o sentimento de vitimismo nunca deixa a pessoa evoluir. Porque sempre se faz de coitada, sempre bota a culpa no outro, sabe? Então, eu acho que, sim, eu evoluí. Se o Carlos não tivesse evoluído junto, não estaríamos juntos. Porque existia um passo, um processo meu de evolução e o dele juntamente, sabe? Então, a culpa a princípio, na inconsciência, é 50-50. O casal tem que andar junto. Tem que olhar no mesmo propósito, tem que olhar para o mesmo... Não é eu olhar de um jeito e o Carlos olhar do outro que a gente vai conseguir chegar no mesmo lugar. Sim. Então, ao menos, a gente tem que olhar para o mesmo lugar, sabe? Para a mesma direção, para dar certo de forma leve, senão a gente vai empurrando. Fala um pouco dos desafios que você teve para começar a mudar, porque a gente cresce numa geração de seguir padrões. Como é que foi para começar a romper padrão? Eu me custa falar essas palavras um pouco difícil, né? Mas você entende. Não. Acredito que todo mundo está entendendo. Sim. Aí. Mas sempre é uma barreira, né? Romper, é preconceito, é não escutar os outros, não se importar com o que os outros pensam. Não é tão simples assim, né? Tu sabe que quando desenvolve aqui dentro, quando a gente se desenvolve, tá tudo bem o que os outros pensam. Sim. Sabe? Hoje eu falo assim, mas e se falar isso? Tá tudo bem se falar isso. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei do meu propósito, sabe? Eu falo que eu, diante dos meus 4 irmãos, o meu pai e minha mãe, hoje eu falo assim, devagar eu vou fazendo eles olharem diferente. Mas o meu olhar é diferente do deles, sabe? Eu falo assim, para mim, que nem eu estava explicando para você, eu não acredito numa verdade, eu acredito numa janela de visão de cada um. Você está me enxergando, eu estou te enxergando, o Wallace está enxergando a televisão. Tá errado o que tu tá enxergando, Lucas? Não tá errado o que eu tô enxergando. Não tá errado o que o Wallace tá enxergando. Tá errado eu falar que o que tu tá vendo tá errado. Isso é errado. Mas isso que eu falo, assim, aí as pessoas acreditam que só o que elas vê, o que elas sentem, é de fato verdade. Por quê? Porque não expandiu a consciência, sabe? Se expande a consciência e olha ao redor, Dória, é verdade. Tu tá vendo diferente. E nem por isso o meu jeito de olhar tá errado do seu. Só que você consegue entender, Lucas, se tu se virar para cá, aqui também a paisagem tá bonita, sabe? Se você olhar para cá, aqui também, olha, é agradável enxergar o que você tá vendo. Mas as pessoas, o ego, às vezes não, na grande maioria, ainda mais as pessoas que não se permitem desenvolver, sabe? Que acredita de que é o meu jeito e assim eu serei. Entende? Eu quero fazer uma pergunta. Então, a gente escuta muito, nasci assim, vou morrer assim. Fala aí que isso é mentira, que pode mudar quando a pessoa quer. Ajuda aí, você vai ajudar um monte de gente com isso. Mas tem que querer. Tem que querer. Tem que tirar o ego, pegar o ego, falar, ego, você fica aqui um pouco, que agora eu vou dar uma desenvolvida aqui. Sim, as pessoas... só que eu falo assim... As pessoas agem tão na inconsciência, Lucas, que para a gente querer se desenvolver, a gente tem que estar na presença. E tem pessoas, eu vou falar a palavra ignorante, mas eu não quero que levem a palavra ignorante como uma pessoa grossa. Sim. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não sabe além, não vê além, sabe? Não vamos usar o ignorante de forma generalizada, porque às vezes interpretam mal. Tem pessoas tão ignorantes que nem sabem que são ignorantes.
E tá tudo bem. Tá tudo certo. E tá tudo bem. Mas, sabe, então, as pessoas só vão evoluir quando entendem que existe uma ignorância ali dentro. O que é ignorância? É não se permitir ver diferente. É não olhar pro lado, que nem falar, deixa eu ver o que o Lucas tá enxergando. Ele tá enxergando eu. Deixa eu ver o que o Alisson tá enxergando. Essa televisão pode passar mais coisa. É o virar a cabeça, Lucas. É o olhar diferente, sabe? Mas isso, cada um tem um tempo. Eu falo assim, quando eu fiz o curso de reprogramação biológica que eu comentei com você, eu estava foi quando o Caetano ficou doente, sabe? Então, eu estava num momento, o casamento, o segundo filho, querer dar conta de tudo, que a gente já cresce com crenças, de querer, mulher ainda mais, de querer dar conta de tudo. O meu copo, quando as pessoas vão para qualquer curso, para qualquer lugar, que nem agora, quem está assistindo a gente, se tá com o copo cheio, Lucas, não vai entender nada do que a gente está falando. Então, eu convido a vocês a esvaziar esse copo. Jogar fora. Esvazia um pouquinho, deixa caber um pouquinho do que eu e o Lucas vamos falar, sabe? Então, aí, sim, quando o copo tá vazio, recebe. E quando eu fiz o curso da reprogramação biológica, eu fui com o meu copo no 0. Então, para mim, tudo fazia sentido o que o professor Maurício falava. Ai, meu Deus, eu curei minha sinusite, Lucas. E eu falo assim, uau, para mim era tudo uau. É isso? Então, é tudo diferente do que eu cresci aprendendo. E é outro modo de olhar para a vida. É um modo mais leve de olhar. Pode perguntar. Começa a vir muita pergunta. Mas como é que faz para esvaziar o copo? Simples para... Então, tem que querer olhar para o outro, Lucas. Tem que querer olhar para o que o outro está querendo dizer, sabe? É não acreditar de que você sabe tudo. Ninguém sabe tudo nesse mundo. Não. Nós estamos esse universo é uma imensidão de possibilidades. Então, quando eu olhar que sim, existem outras formas que podem me fazer viver mais leve, por que não fazer diferente? Só que às vezes a gente, não, mas o que vai pensar aqui? Mas o que vai pensar lá? Mas aqui vai... Tá tudo bem. Se eu me preocupar com o que os outros pensam, eu tô no julgamento interno. Uma forma de não preocupar muito com o que os outros pensam é também deixar de julgar os outros. Claro, né? O julgamento é a gente com a gente. É a gente com a gente. É a gente com a gente. E um negócio que dói muito é quando você vê, principalmente no teu filho, alguma coisa que te incomoda, né? E sabe que aquela dor não é dele, é tua, né? Eu ainda falo pro Carlos, você tá vendo? É o Cacazinho. Você tá vendo? É o Cacazinho. Ainda quando eu brinco com o Caetano, né? Amor, tá tudo bem, só trabalha em você isso aí. Porque eles... É a essência. Sim. É a essência. E que nem eu falei pra você da Cecília antes. A Cecília, ela é muito eu. Ela é muito eu. Eu vejo a Cecília, eu vejo Dória Cristina... sem preparo, sabe? Dória Cristina sem se desenvolver, Dória Cristina na inconsciência. Hoje eu consigo mostrar para ela que pode ser diferente. Ela não precisa seguir. Porque eu tenho uma essência, Lucas. A minha essência é o que eu cresci, sabe? A Dória Cristina é o que me fizeram ser. Quem me fez ser? A minha mãe, o meu pai, a sociedade, os meus ancestrais. É o meu DNA inconsciente. Mas quando eu olho para o meu DNA inconsciente, quando eu olho para trás, quando eu olho para dentro, eu não preciso ser o que me fizeram ser. Eu posso ser o que eu quero ser, mas para isso eu tenho que tirar papéis que foram me posto. Tipo, que nem descascar cebola. A cebola veio pronta. Eu preciso olhar para isso. Sim. Só que dói, Lucas, olhar. E leva seu tempo, né? Dói olhar para isso, sabe? Então... ensinar ela, hoje eu falo assim, filha, tá tudo bem, que nem nós conversamos antes um pouquinho sobre o estar no papel. Eu cresci com a minha mãe dizendo, filha, tem que ser independente, você tem que ter teu dinheiro para comprar tuas coisas, porque a minha mãe é dona de casa, a minha mãe, ela depende do meu pai ali, depende não, porque ela faz o papel dela, a gente Sim. acha que ela trabalha, faz o papel dela. Foi imposto isso há pouco tempo na sociedade, né? Que a mulher tem que ser... a super-herói, né? Eu hoje, eu falo, eu não aprendi a fazer comida com a minha mãe, eu só estudava. Filho, teu papel é estudar, você só faz estudar. Eu nunca fui uma aluna ruim. Eu sempre desempenhei muito bem o que ela mandava eu desempenhar. Eu tinha que estudar. Você tem que estudar. Mas eu não sabia fazer comida, eu não sabia... Eu falava, lavava a louça, mas lavava a louça na guerra, limpava a casa na guerra, sabe? Daí ela fala, você tem que saber fazer, filha. Mas eu não vou fazer isso, porque eu vou estudar. Mas você tem que saber fazer para ensinar alguém a fazer. Ela falava sempre, né? Mas sempre tinha que estudar. E hoje a Cecília, eu abro o campo, eu falei, abro a mente dela. Eu falo assim, filha, tá tudo bem
você não trabalhar fora. Eu não quero impor isso na cabeça dela, sabe? Eu não quero que ela crie... Porque hoje, para mim, Lucas, me custa pedir dinheiro pro Carlos. Sabe? Porque eu sou independente, eu tenho meu dinheiro. Sim. Mas eu quero ser princesa. Eu falo assim, eu quero depender de você, marido. Trabalhe e me dê as coisas. Eu quero virar madame, eu não quero mais trabalhar. Sabe? Mas me custa, Lucas, eu falar assim, eu quero teu dinheiro. Eu preciso do teu dinheiro. Mas, meu Deus, pra que a gente... Né? Entende? Sim. Mas por quê? Porque já veio muito forte ali dentro. E eu mostro, tento fazer as crianças olhar. Só eles que eu consigo ensinar dessa forma, que eles estão comigo ali muito tempo. Sempre, todo dia, diariamente. Filha, tá tudo bem você ser dona de casa, tá tudo bem você cuidar das tuas crianças, tá tudo bem você ficar com o teu marido sem precisar trabalhar, sabe? Mas se você quiser trabalhar, tá tudo bem também. Você tem que fazer o que você gosta, o que você vai fazer ajudar as pessoas. Só que eu ainda brinco, só que você precisa fazer curso para não surtar. Porque uma mulher desequilibrada desequilibra toda uma família. Então, você precisa. E foi aonde eu comecei a me desenvolver. Porque eu surtava, né? Que mulher que não surta. Eu surtava e isso ali desequilibra tudo, porque as crianças absorvem. E como é importante isso que você falou da gente olhar as outras pessoas. Vou dar um exemplo meu aqui que acredito que vai ajudar bastante gente também. Quando eu me casei com a Mayara, ela 11 anos mais nova, experiência zero, e ela foi fazer comida. E eu falei, Mayara, com essa comida aqui eu vou morrer de fome. Olha só. Não sabia cozinhar, tadinha, né? Mas não é tadinha. Ela aprendeu a fazer outras coisas. Só que eu não olhava para ela o que a Mayara sabia fazer. Mas ela esforçada ali e tal, foi lá, aprendeu a cozinhar com a minha mãe e tal. E depois um dia eu cheguei, olhei para ela e falei, cara, eu tô matando essa mulher aqui. Não é que ela gosta, né? Mayara, vai fazer o que você gosta, vai ser teu negócio. Desabrochou. Né? Talvez ela cresceu escutando que tinha que ser independente. Sim. Né? A gente não sabe. Mas talvez ela escutou, cresceu assim. Hoje ela até tem vontade de voltar para casa, ser dona de casa. Claro! Ela tá sonhando com isso agora. Eu também falo assim, eu queria... E eu me permito, sábado e domingo eu não trabalho, não trabalho. Então, eu adoro. Daí as tatas estão em casa quando eu não estou. Então, elas fazem a minha parte quando eu não estou para fazer, sabe? Mas quando eu tô em casa, adoro, vamos fazer comida do meu jeito, não sai aquele jantar, mas é muito amor. Tanto que quando eu arrumo a mesa, assim, que não é sempre que acontece, né? Não é diariamente. Aí o Caetano, ele é muito sinestésico, ele é muito emoção, o Caetano. Ele fala assim, nossa, mamãe, é a melhor comida do mundo. Gente, fiz um bife na chapa, sabe? Mas é a melhor... Falei, que eu coloquei muito amor nisso aí. Tá maravilhosa essa comida. Falei, que bom, meu filho, sabe? O Juan também, assim, de elogiar. Não sei de onde. Mas é o perfil. É o perfil das pessoas. Quando... eu falo, quando a gente entende sobre os perfis, a gente vai mais além de ver a essência de cada um, né? Mas que legal. Mas conta mais um pouco aí, Dora. Tá tão interessante. A gente vai dando uns brancos, as perguntas vai fugindo, mas conta mais aí o que você tá fazendo. Eu tava falando, que nem a gente conversou antes aí, volto sempre ali. Quando eu comecei a me desenvolver, eu comecei os cursos achando que achar um jeito de culpar o outro. Mas eu vi, que nem eu falo assim, não existe o culpado, existe o modo de que cada pessoa vê o mundo. Aí eu fiz o curso da reprogramação biológica. A reprogramação biológica, ela trata as doenças, que nem eu estava comentando com você. Eu não acredito em doenças. Pareço louca, né? Depende, porque é o que a sociedade coloca, mas eu não acredito. Não acredito, quero dizer, existe, mas eu não rotulo. A infecção na garganta, AIDS, câncer, acredito em tumor, que formam uma célula tumoral, sabe? Eu acredito que é tudo um processo que o corpo está vivendo diante de uma emoção. Na inconsciência, porque é muito mais fácil, Lucas, eu pegar e dar minha saúde para você. Você é um médico. Doutor, cuidei. Se vira. Se vira. Esse doutor, ele se virou com muitas doenças, com muitas pessoas, mas ele só vê o intestino. Ele não vê o que está atrás desse intestino. Ele não vê que existe uma emoção e uma pessoa atrás desse intestino. Ele vai tratar esse intestino. O que tem nesse intestino? Tem que cortar meio metro desse intestino. Mas como cortar meio metro desse intestino? Você está entendendo? Mas se um médico, pessoas veem um médico como um Deus, a gente acredita nesse médico e vai deixar cortar esse intestino.
entende? E não é bem assim. Hoje eu falo assim, calma, vamos olhar. Nada, Lucas, eu acredito que nada na vida vem para ficar. Nada na vida vem para ficar. Tudo que vem, vai embora. Só que só vai embora quando a gente entende o porquê que veio. Como que eu faço isso? Olhando para dentro. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Se tem quem consegue, é porque é possível. Sabe? Hoje eu não sei de nomes, mas quando eu estudei a reprogramação biológica, eu sou falha em nomes. Mas na constelação teve um pai, quando ele estava estudando, não lembro o nome, o filho morreu e ele desenvolveu um câncer no testículo. Ele não fez nada. Aquele testículo cresceu, ele ficou com aquele tempo. Na reprogramação, o professor Maurício explica sempre. Estou dando só uma pincelada por cima. Sim. Mas ele entendeu o processo, foi a perca desse filho. Então, toda emoção que a gente vive com intensidade vai gerar uma doença. Por isso que fala, o luto, Lucas, tem que ser vivido 6 meses. Pronto. Acabou. Se passar de 6 meses, esse sofrimento ele causa uma doença. Entende? Então, ele viveu esse luto mais tempo e aí foi onde veio esse tumor de intestino. Se ele tivesse ido no médico, Lucas, ia ter feito quimioterapia, radioterapia, não sei mais o que, perigo. Por quê? Quando a gente faz químio, isso é um olhar meu. Não estou dizendo que eu estou certa. Nem dizendo que é para todo mundo fazer isso, exatamente. Estou dizendo o que eu acredito, sabe? Sim. Se tivesse tomado medicação, se tivesse feito o que a indústria manda fazer, ele teria vivido menos do que ele viveu. Do jeito que esse tumor veio, ele entendeu e esse tumor progrediu. E ele não morreu do tumor do testículo, ele não morreu do câncer do testículo. Entende? Então, quando as pessoas entendem o porquê que vem, vai embora. Só que a gente quer terceirizar, a gente quer acelerar, a gente quer... Por quê? Porque a gente não consegue olhar para dentro, Lucas. Quando a gente olha para dentro, eu tenho um nódulo, apareceu um nódulo na minha garganta. Não, tá tudo bem. Cresceu. Porque eu falo assim, eu cuido da estética, Deus o livre, logo na papada. Tivesse dado no garrão do pé, na axila, em outro lugar, né? Foi logo do meu rosto. Mas eu entendo o que está acontecendo comigo. Eu entendo o meu processo. E tava o nódulo ali. Hoje ele tá menor, mas ele tava bem grande, sabe? Tá tudo bem. Do jeito que veio, vai embora. Eu entendi o processo. Mas vamos pensar assim, uma pessoa que não entende, vai no médico. O médico fala que tem que cortar. O médico fala que tem que fazer quimioterapia. O médico fala que tem isso, tem aquilo. E eu vou fazer tudo que ele pede. Então, além de gastar um monte de dinheiro, eu vou estar mutilando e não olhando para o sentimento que desenvolveu isso. Quando tem, não sei se você já ouviu as crianças que falam, tirou a amígdala, tirou a adenoide, né? Mas pode voltar a crescer. Mas como que pode voltar a crescer? Se tu não tirou? Por quê? Porque a emoção ainda existe. Por que o médico fala que pode voltar a crescer? Porque existe a emoção ali atrás. Então, ele tirou, mas pode voltar a crescer. Então, não precisa tirar. Se você entende o porquê da emoção, sai e não volta mais. Se volta, é porque ainda existe uma emoção, um sentimento atrás que desenvolve isso. Os médicos sabem disso ou eles nem sabem? Depende. Existem médicos que hoje, eu falo assim, existem médicos que hoje enxergam além. Eles conseguem tratar o ser humano assim, sabe? Olhando para o além. Só que para isso tem que ter presença. Para isso não pode estar na inconsciência. Porque o médico, às vezes, é tão correria que eu aprendi isso. Então, ele só faz isso. Entende? Da forma mais sábia que eles fazem. Só que eu falo olhar mais além, Lucas. É isso. Dá para tirar? Vai tirar? Tira a amígdala, mas então olha para o que desenvolveu. Entende? O médico, sim, é funcional. Tem que existir médico, sabe? Tira ali, só que faz olhar além. E não só pode voltar, mas por que pode voltar? Entende? Porque é mais além. Antigamente, Lucas, não existia médico de todas as especialidades. Antigamente, sabe? Eu até falei para o Carlos um dia, eu falei assim, amor, eu lembro quando eu estava construindo consultório, eu ainda brinco, que eu não sei se você é dessa, o Carlos falou que também conheceu ele. Era um senhorzinho, mas ele tinha um caroço assim, desse tamanho assim. Eu dei carona uma vez para ele, desse tamanho assim. E tá tudo bem, ele não vai morrer disso. Mas as pessoas têm medo. Tem medo. O medo apavora. O medo, a televisão mostra medo. Tudo mostra muito medo, sabe? E o medo apavora. E o medo faz a gente ir atrás de coisas que é só olhar para dentro. Entende? É olhar por quem. E ele tá tudo bem. Ele com certeza não fez nada e viveu com aquele caroço. Nunca mais vi, sabe? Viveu com aquele caroço e tá tudo bem.
Que legal. E, sabe? Então, é esse olhar que eu quero dizer. As doenças não vêm para ficar. Elas só ficam quando a gente não entende o porquê que elas vieram. Como se a gente estivesse alimentando ela. Ah, com certeza. É mais ou menos isso. Aí eu falo, e sim, a gente, porque é bom sentir raiva do outro, né? É bom falar do outro, vamos pensar assim, sabe? Segurar, porque é o outro, a culpa é do outro. Quando a gente olha, eu falo assim, quando as pessoas falam, você me deixou com raiva. Não, essa raiva já existe dentro de você. Porque tem pessoas que são plenas, que não sentem raiva. Mas por quê? Porque não existe raiva ali dentro. Então, ninguém tem a capacidade de deixar ninguém com raiva, ninguém, sabe? O sentimento da raiva já existe ali dentro. Só desenvolve quando existem gatilhos. E quais são esses gatilhos? Gatilhos que a infância talvez fez você desenvolver. Que você passou na infância. Então, é essa forma. Aí, depois do curso da reprogramação biológica, Lucas, que eu aprendi as doenças, o entender, ainda eu falo, ainda bem que tem o Maurício, o professor Maurício, que ele fala direto. É excepcional. Um dia, se tiver a honra, o Maurício, meu Deus, ele dá um show. Ele, imagina, é o mestre da reprogramação biológica. E daí, dentro disso, tem a constelação, onde a gente é muito leal a nossos ancestrais, que está dentro da reprogramação biológica. O curso. E aí a gente vê de que a gente só repete padrão de que veio dos nossos, que a gente fala que é genético. E eu tenho, que nem eu ainda, a minha tata, o meu pai teve diabetes, eu vou ter diabetes? Não, você só vai ter diabetes se você olhar para o mundo que nem o pai estava olhando. Eu não acredito que porque o pai teve diabetes, você vai ter diabetes. Eu só acredito que você terá diabetes se a tua forma de ver o mundo é igual a do seu pai. Eu não acredito em genética. Entende? Passou de filho. Não, eu não acredito. Não, eu. Tá tudo bem. Eu, sabe? Sim. Eu. Então, eu falo, se você olhar igual o pai e a mãe olharam, você vai desenvolver. Por que tem 3 filhos e um puxa pro pai e os outros não puxam? Por quê? Porque, às vezes, a forma de olhar para o mundo é igual. E não é que tem a carga genética, porque a nosso pensamento, Lucas, a nossa vibração tem o poder de ressignificar todas as nossas células do corpo. Com o nosso pensamento, com a nossa vibração. Então, se a gente pensa na doença, se a gente pensa na dor, isso vai aumentar. A frequência da dor e do sofrimento e da doença vai ficar ali dentro. E o medo ainda, não, é só o pensar positivo, é só o pensar diferente. E é facinho, né, de pensar errado, né? Então, flui, né? Mas é por quê? É porque 95% do nosso pensamento é inconsciente, Lucas. Então, eu falo, por isso que é interessante a gente praticar, vamos por tênis, porque tênis tu tem que ter concentração plena. Atividades onde deixa a gente com concentração plena, porque daí você sai dos 95% da inconsciência e trabalha os 5% na consciência. Entende? O meditar, o que é o meditar? É o concentrar na respiração. Então, e mesmo concentrando na respiração, vem pensamento. Pensamento, sai daí, pensamento. Porque o pensamento vem na inconsciência. Porque tá ali, Lucas, sabe? É a mesma coisa que acontece o dia inteiro. Então, sair do que acontece o dia inteiro é difícil. Mas quanto mais a gente praticar estar na presença, mais fácil é estar na presença. Então, é o não julgar, é o pensar diferente. Entende por quê? Porque eu não estou na inconsciência, eu estou conseguindo olhar diferente, porque a minha pessoa de agora é os 5%, é a presença. Então, eu falo assim, o tênis me cansava muito mais mentalmente. Por quê? Porque eu precisava estar na presença. Diferente de jogar bola. Jogar bola, a gente consegue jogar bola, empurra o outro, porque já é uma coisa que a gente cresceu fazendo. Sim. Então, fazer uma atividade onde a gente precisa de concentração é uma forma da gente conseguir estar mais tempo na presença. Sem esse ali, fica mais fácil o não julgamento, o não pensar errado, sabe? A cobrança, o próprio julgamento, não dos outros, mas da gente mesmo também atrapalha muito, né? Dia, né? Mas é ali que começa. Quando a gente não se chicoteia, a gente desenvolve também, né? Porque eu acolher. Eu falo assim, a vida é de altos e baixos. A constante
A constante não existe. A constância a gente para. Se é uma bola na constância, ela para. Então tem que estar altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos para ela fluir, né? Para ela ir. Quando a gente está no baixo, eu falo, tem que se permitir a chorar. Choro, se permita. Eu não sou de ferro, não sou Mulher Maravilha. Só que é chorar, é respirar, é entender, se permitir. Vou me permitir comer um chocolate, vou me permitir sair com as amigas, eu vou me permitir. Mas tá tudo bem ali. Aí depois volta ao normal. O negócio não pode se permitir sempre a tristeza. Sim. Se permitir sempre o sofrimento, sabe? E brigar com o sentimento. Brigar com o sentimento. Por que eu tô sentindo isso? Não, tá tudo bem. Se permita sentir um pouquinho. Se permita ser triste um pouquinho. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Eu falo, a gente está falando aqui, as pessoas me veem na rede social... mil maravilhas quem vê, mas parece que porque eu não vou mostrar meu momento de tristeza. Eles acham que a gente é perfeito. Eu não vou mostrar meu momento de tristeza, mas eu também choro, eu surto, eu grito, sabe? Eu sou humana, né? E também, às vezes, eu sou Mulher Maravilha, também eu não quero ser mais a Mulher Maravilha, sabe? Mas eu me acolho. Eu aprendi a me acolher, entende? Isso eu falo para homens e para mulheres, a gente tem que aprender a se acolher. Ontem até escutei uma pessoa, ele sempre me dá conselho, é o Gustavo. Ele falou, Lucas, às vezes você tem que sair de você e te olhar como uma terceira pessoa. E aquilo foi tão forte, mas como que eu vou sair de mim e ficar me olhando, né? Porque eu já sabia que a gente tem que olhar pra criança, né? Agora olhar pra mim, cara, aí fiquei com aquilo na cabeça, eu vou fazer. Porque a gente tem que, né? É o estar na presença, Lucas. É o porquê que eu tô sentindo isso. O que faz eu sentir isso? Por que eu estou sentindo isso? Tu sabe que quando eu fiz o curso da reprogramação biológica, eu sempre tive muita rinite alérgica, sinusite. A mãe falou que eu fazia tratamento. Eu lembro poucas as coisas da minha infância. Lembro de um pé de manga e o pai sentado descascando manga, isso eu lembro muito, mas poucas as coisas da minha infância. E eu tinha sinusite, lembro, nunca consegui dormir na casa de amigas, porque o meu quarto tinha que ser edredom, limpo e nada de cortina e tapete. Por quê? Por causa do ácaro, que a minha mãe falava que era o tal do ácaro, né? Então, sempre, meu olho coçava, nossa senhora, eu não conseguia dormir na casa de ninguém, porque eu não podia estar diante disso. E eu fiz o curso da reprogramação biológica e nós tivemos essa matéria sobre essa doença. E me fez muito sentido o porquê que eu tinha ela. Porque tem que fazer sentido para ressignificar. Se não faz sentido, por que você tem uma doença? Por que você desenvolve alguma doença? Vou dizer doença o nome, né? Sim. Você não ressignifica e você não entende. E aí, fui e nós tínhamos casamento de um primo nosso e eu ia dormir na casa da minha tia. Tinha as crianças, eu tinha a Cecília e o Caetano. E aí ela falou, Dória, você vai dormir aqui na casa da madrinha, era na minha madrinha. Quando ela abriu a porta, Lucas, tinha todas as cobertas de Cidade de Leste, vamos pensar, não era edredom, era cobertor. Eu nunca podia dormir num cobertor. Imagina, cobertor eu ia sair se fosse em outra época. Né? Quando eu abri aquela porta, ao quarto fechado, não tinha janela aberta, então eu via ácaros, assim, sabe? Aí, cena de terror. Quando eu abri a porta, assim, eu me conectei com a minha pessoa, com a minha presença. Eu falei assim, Dória, falei com a Dória. Falei, Dória, você vai dormir. Você já entendeu por que tu tem sinusite? Você não vai espirrar nada, Dória. Você vai deitar ali, bem tranquila, não vai espirrar e você vai passar uma noite bem tranquila. Eu conversei comigo. Lucas, daquele dia eu não espirrei mais por causa de ácaro. Eu não tenho mais rinite alérgica. Mas eu entendi o quê? Como a minha mãe cuidava de nós três sozinha, ela tinha que dar conta de tirar leite de vaca, de cortar grama, fazer comida, tudo. A minha mãe tinha que fazer, levar nós na escola, tudo a minha mãe tinha que fazer, porque meu pai não estava. Então, nós não podíamos brincar de guerrinha de travesseiro. Porque fazia bagunça. E se a gente brincava, talvez ela falava assim, não é para brincar, guarde isso aí. Então, o corpo não vai entender que a almofada que está em mim que não é legal. É o que está em contato comigo. É o ácaro que estava em contato comigo. Então, isso não é bom para minha pessoa. E aonde isso não é... Daí eu não fazia, por quê? Porque ia dar alergia. Então, é uma defesa do corpo. Eu falo assim, isso ali também é com pessoas que são alérgicas a glúten, a leite, sabe? Quando existe... Vamos pensar, eu tô aqui comendo pão. Hoje, a maioria das coisas tem glúten. Sim. Né? Quase tudo tem o trigo, né?
se eu tô comendo pão e o pai e a mãe tá brigando ali, a avó tá brigando lá, entra um ladrão ali, ou nesse contato de comer, eu tô com emoções, porque dificilmente a gente come na presença, né? Eu vou comer um pão, né? Dificilmente a gente come, né? Hoje em dia eu já pratico mais o comer na presença, mas a maioria das vezes a gente só come, né? A emoção envolvida diante do que a gente está comendo também influencia muito. Aonde dá as alergias, Lucas. Alergia de tomate, alergia. Por quê? Porque conforme você está se alimentando, se existe uma emoção ali atrás, é onde desenvolve. O corpo não vai entender de que é aquilo lá que está me causando mal. É o que eu estou entrando em contato. Dizem que a gente come muitas vezes as emoções, né? Não é a comida. Exatamente, sim. Quando a gente olha para a comida, a gente nem precisa comer tudo que a gente vai pôr para comer, né? Exatamente. E que eu falo assim, o monjaro hoje em dia, usar de emagrecer de comida, falo hoje em dia, o monjaro é a salvação de muitos, né? E glória a Deus, eu falo, ele veio para muita benefício, porque tem pessoas que tinham dificuldade. Só que o que acontece? O médico tem que ensinar, além. Não é só tomar um monjaro. Tu tem que aprender a por que você está tomando esse monjaro. Então, eu falo assim, tem que olhar para a emoção envolvida. Porque se parar de tomar, vai ter que viver tomando monjaro. Porque a mente do gordinho é do gordinho. O monjaro não vai curar a mente do gordinho. Não. A mente do gordinho tem que ser curada olhando para por que ele come assim. Por que a gente come assim, sabe? E eu falo assim também, o que eu falo. E tá tudo bem ser gordinho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu até acho eles mais felizes. Sim, e tá tudo bem. Mas às vezes é uma estratégia. Às vezes pode ser mesmo. Às vezes é uma estratégia da alma para ser visto, sabe? Tudo é mais além. E eu falo assim, quando é demais, existem eu falo, meu Deus, tem muita, se for falar, o gordinho, a obesidade, Lucas, eu vejo que também é um porquê. Por que tem que ser gordinho? Para quem que você tem que ser visto? Para quem que você tem que se mostrar? Aonde você estava escondido? Então, tudo é mais além. E eu falo, o monjaro às vezes veio aqui, mas ele veio para mascarar só. Porque se você olhar, eu falo assim, se você conseguir se olhar na melhor versão e ver que essa versão é a melhor, você consegue se desenvolver. Então, ele veio para auxiliar muito. Mas você precisa olhar para isso. Então, olhar, por que eu preciso comer assim? Por que eu preciso disso? Mas para isso dói. Que nem eu falei da borboleta. A borboleta só vira, da metamorfose da borboleta, a lagarta só vira borboleta sem saber que ela ia virar borboleta. Mas ela viveu todo o processo. E às vezes, se ela soubesse que ela ia passar por essa transformação, ela nem queria ser borboleta. Ela queria continuar sendo lagarta. Entende? Então, as pessoas, para passar pelo processo, dói. Mas tá tudo. É o processo. A gente tem que curtir o processo. E quando a gente curte o processo de forma leve, é mais fácil. Tudo o resto vai fluir mais leve. Mas eu falo, nada vem, o caos só vem pra gente evoluir e melhorar. Se a gente olhar pra dor, olhando, por que eu tô sofrendo assim? Se a gente olhar pra isso como vítima, botando culpa no outro, a gente não evolui e vai sempre ficar na mesma dor. Por isso que eu falo assim, não sei, é um exemplo. Existem... Eu nem sei se eu posso estar falando tudo isso, né? Mas tô dando a cara para bater. Só escuta quem quer. Quem não quer, não precisa escutar. Mas eu digo assim, pode ver, às vezes tem uma mulher, um exemplo, uma mulher. Ela separa, um exemplo. E até namorada, moça, né? Separa e pega outra, igual outra. Pega outra, igual outra. Padrões. Sabe? Dita do dedo podre, ou curva de rio, alguma coisa assim que falam, Sim. né? Mas é por quê? Porque não olhou para esse homem. Não olhou para... Eu teve uma época, nem vou citar nomes, eu tinha uma funcionária, sabe? Muito tempo atrás. E ela apanhava muito. E eu falava, meu Deus, né? E largou desse, pegou outro, mesma coisa. E foi a mesma coisa. Aí foi onde eu comecei a aprender sobre a constelação familiar. Aí eu comecei a perguntar do pai dela. Bate na mãe. Odeio meu pai. Ele espanca minha mãe. Mas você está entendendo, onde? Eu sou leal a você, mãe. Eu vou apanhar até onde for. Na inconsciência, Lucas. Isso acontece muito. Né? Muito. Mas é por quê? Porque não olha. E eu falo assim, quando... E como faz para não pegar mais isso, não julgar esse pai? Eu não sei, porque eu não tenho... Eu falo assim, nunca vivi essa dor. Então, para mim, é mais fácil falar, porque eu nunca presenciei meu pai batendo na minha mãe. Um exemplo, sabe? Um exemplo. Mas essa mãe tem esse homem... Porque ela precisa desse homem para crescer.
Enquanto ela não olhar para esse homem, ela não vai crescer. Porque para ela olhar para esse homem e sair dessa zona de conforto que ela está, dói, Lucas. Dói mais que apanhar. Dói mais que apanhar. Você tá entendendo? Sim. Então tá cômodo. Tá cômodo. Talvez ela viu esse pai batendo nessa mãe. Então, enquanto essa mulher que apanha, né, julgar esse pai, ela não vai parar de atrair homens igual o pai. Porque o universo tá mandando ela olhar pro pai. Ó, filha, filha não. Olha, enquanto você não olhar que aquele pai, para você, ele é o pai que precisou para você vir no mundo. Se não fosse ele, você não seria quem você é. E tá tudo bem, esse pai. Aceita, agradeça por ele. E sinta muito. E essa mãe tá tudo bem, que nem eu falo assim, ela tem que aceitar apanhar. Não, mas ela tem que fazer diferente. O que é fazer diferente? Sair fora. Ou seguir do jeito que tá. Então, o caos só vem pra gente olhar. Então, se a gente não olha, a gente segue no padrão. Então, enquanto ela não olhar, e eu tentava, só que não adiantava falar. Porque cada um tem o tempo, né, Lucas? Cada um tem o tempo para isso. Então, não adiantava eu falar. Eu só falava assim, mas quando falava, nossa, eu falei assim, claro, cresceu vendo isso. Então, é isso, ela vai atrair para sempre. E se ela achar um homem que dê carinho para ela, ela não vai querer. Porque a mãe não recebeu o carinho. Tem que estar muito na consciência, né? Se deixar nessa conversa o dia inteiro. Mas esses dias eu aprendi também que a gente tem que dar flor para a filha. E eu fiz isso. E é de suma importância, porque elas vai também procurar um marido, provavelmente, que vai dar flor para ela. Sim. Assim como essa encontrou o marido que espanca, claro, né? Então, a gente, como pai, como um homem, tem que dar flor para a esposa, né? Vocês gostam, né? E quando eu dou para a Maiara, ela fica lá com eu ainda brinco com o Carlos. Eu gosto de brinco. Eu gosto de joia, mas eu não gosto de flor. Eu tô no nível da flor ainda. Mas a importância de dar flor pra filha, né? É verdade. Não, eu compro carne. Exato. Mas é que nem aquela coisa assim, ó. O meu pai não era churrasqueiro. Meu pai não é churrasqueiro. Meu pai não é de fazer carne. Sim. Meus irmãos não são de fazer carne. Não é. Sabe? Hoje eles trabalham muito dentro deles. O Carlos não viu o pai dele fazendo carne. Ele não gosta de fazer carne. Eu sei. Você tá entendendo? Não. Mas é uma briga, amor. Assa uma picanha pra nós. Entende? Por quê? Porque ele não cresceu vendo. Então eu falo assim, e aí eu falo que falar até papagaio fala. As crianças, elas olham, elas copiam. Sim. E eu falo assim, filha, você pode casar com um homem que faz churrasco pra você. Eu falo, se a mamãe escolher um que não faz churrasco, porque eu repeti o padrão do meu pai. Sim. Meu pai não faz churrasco. E eu casei com um homem que não faz churrasco. Que coisa, né? Mas na inconsciência, eu falo assim, se eu tivesse, eu falo assim, vou pensar, vou vibrar diferente, talvez, né? Talvez o Carlos aprenderia a fazer churrasco, ou talvez eu vibraria um homem diferente, que nem eu falo pra Cecília. Eu falei, filha, você pode escolher um homem que faça churrasco. Você pode escolher um homem com qualidades diferentes das qualidades do papai. Ninguém é perfeito nesse mundo. E tá tudo bem. Então, só que tem que estar na presença. E ainda eu brinco com as minhas secretárias, às vezes eu falo assim, quando vocês vão pedir um homem para Deus, vocês têm que ser clara. Não vai pedir, não, qualquer homem. Não. Eu lembro que o padre Estevão um dia falou assim, se quer um homem que lava a louça, deixa claro lá, pá. Ó, Deus, um homem que lava a louça, tá? Não pede só um homem, então tem que vibrar de forma clara. E na inconsciência, a gente só vibra o que a gente aprendeu, entende? Eu falo assim, olhando pro meu pai e pro Carlos, eu falo assim, tem muitas semelhanças do que faz, sabe? Não faz churrasco, toma chimarrão. Então, por quê? Porque eu atraí um homem. Sim. Na inconsciência que se parece. E a gente junto, a gente consegue evoluir e fazer diferente. Então, Dória, fala um pouquinho pra nós aí, como é que você consegue fazer tudo isso? Porque você vai na academia, você corre, você faz curso, você viaja fazer curso, você viaja pra passear, você é mãe, mulher, empresária, influenciadora, ajuda um monte de gente. Meu Deus, como é que consegue? A gente tenta, né? Não é tudo perfeito, igual parece, né? Eu falo, a gente tenta. Na realidade, eu tenho que fazer eu preciso ter escolhas que eu quero pra minha vida. Tu acha que eu gosto de ir pra academia às 5 horas da manhã, Lucas? Não. Mas tem que ir. Porque eu quero ser uma senhorinha saudável. Eu quero uma senhora que não precisa de pessoas para levantar. Eu quero ser uma senhora que consigo viver sozinha, sabe? Sim. Sozinha. Eu digo assim, sem auxílio. E é possível. É possível, mas isso vai diante das minhas escolhas, Lucas. E começa agora, né? Sabe? Porque daí acaba virando um hábito, daí não se torna difícil. Entende? Eu falei que nem da alimentação. O docinho. Tá tudo bem, mas um docinho, sempre um docinho. E o açúcar, a gente sabe que ele é inflamatório. O açúcar é inflamatório. Eu falo assim, ó,
ela vai para outra parte quando eu aprendo. O nosso corpo, ele precisa ser básico para não desenvolver as doenças. O que é não desenvolver as doenças? Eu tenho uma emoção, tive uma emoção. Se eu tiver um corpo, um meio ácido, essa doença permanece mais tempo, mesmo eu curando as emoções. Entende? Acho que nem eu falo assim, para plantar soja, não tem que colocar calcário? Para que coloca o calcário? Para deixar básico, né? Para não dar praga. Para vinha, né? Para vinho. Então, o solo tem que ser básico. Isso é com o nosso corpo também. Então, tudo que tem alimentos ácidos, eu tento evitar. Entende? Então, o doce, o açúcar é ácido. A Coca-Cola é ácida. Ai, Dori, você não toma Coca-Cola? Tomo, mas não tomo todo dia. Às vezes eu me permito. E eu tenho que me permitir pouco, porque eu ando me permitindo muito com Coca. Hoje eu mereço, né? Só uma xicrinha. Então, tipo assim, eu tô me permitindo muito. Mas isso que eu falo. Então, quando o corpo tá básico, tudo flui melhor. Até as doenças, manchas de pele, qualidade de pele. Que nem eu falo, como eu faço harmonização, vou vender um pouco meu trabalho, né? Claro, mas você tá aí pra isso. Quando eu faço harmonização facial, cuido da estética. Se vem uma pessoa que é inflamada, Lucas, que come errado, que não pratica atividade física, que não se olha com amor, eu posso fazer um monte de coisa, Lucas. Entende? Que tudo que eu faço vai ser 10% do que eu poderia entregar se ela cuidasse dela. Entende? Então, eu falo assim, a toxina botulínica não, é diferente. Só que se ela se olhasse com amor, fizesse escolhas saudáveis para ela, o meu serviço seria 100% melhor. Entende? Mas eu vejo muita diferença quando vem uma paciente para mim que se cuida, que faz atividade física. A beleza é diferente. O brilho da pele é diferente. Por quê? Porque a gente é o que a gente come. As gordas. A gente é o que a gente come, sabe? Então, é isso. Então, eu falo, eu preciso fazer escolhas para me representar, para eu viver mais. Porque imagina, eu vendendo beleza e comendo porcaria. Eu vendendo beleza e não fazendo atividade física. Eu seria uma fraude, né? Sim. Então, eu preciso ser prova do que eu acredito. E eu falo, e não é difícil, eu sempre pratiquei atividade física. Para mim, fazer atividade física não é difícil. Só que também não é gostoso acordar todo dia às 5:30 da manhã para ir para academia. Sabe? Mas são escolhas. E eu falo, e esse se desenvolver, eu preciso, eu sou, vamos pensar assim, uma autoridade no que eu faço. Então, eu preciso ter muita bagagem. Eu faço curso, eu vou em São Paulo, fui para Mônaco, fomos para Paris ali com um grupo de meninas, para aprender o que tem de melhor na estética. Então, eu quero oferecer o melhor. E eu falo para você, Lucas, tu pode rodar um Moarama para lá, pode rodar um eixo de território ali. É difícil que vai encontrar uma pessoa que tem a bagagem que eu tenho e o conhecimento que eu tenho para falar sobre fazer o que eu faço. A harmonização facial, cuidar de dentes. Eu faz 20 anos que eu trabalho com odontologia. Então, eu falo de boca, eu entendo tudo. Entendi. Entendo tudo de boca. E se eu não faço, eu sei quem faz. Eu sei quem faz e eu encaminho para quem faz. Tem os contatos. Eu tenho os contatos, exatamente, entende? Então, eu falo assim, mas é que eu venho buscando. É uma busca insane pelo saber mais. E as crianças, eu falo, aí tá lá, como eu venho estudando muito, e eu entendo que uma mãe é fundamental na vida de uma criança. Então, eu faço as crianças dormir até hoje. O Carlos fala assim, eles já estão grandes, mas é uma forma de suprir a minha ausência durante o dia. Entende? Então, é o equilíbrio, tudo é equilíbrio. Uma vez eu falei pro padre Estevão, assim, ai padre, às vezes eu sinto que eu tô muito fora, mas eu saio, 8 horas, volto, eu almoço em casa, levo a Carol na escola, busco, então eu tô num tempo, mas e quando o meu tempo tá com eles, eu tento ter qualidade nesse tempo, eu não preciso, porque às vezes eu lembro da minha mãe passar o dia inteiro, mas não tá o dia inteiro comigo. Ela está com os afazeres dela. Sim. Então, não significa que estar é estar, né? E quando eu estou, eu tento me esforçar ao máximo para estar. A formação de uma criança, eu falo, o que elas vão buscar como adultos, depende muito da mãe. Uma mãe desequilibrada, uma mãe que surta muito, Lucas, interfere na formação de uma criança. A presença da mãe é fundamental. Eu falo assim, hoje a gente vê muita coisa de autismo, déficit de atenção, essas doenças que estão acontecendo e estão sendo rotuladas na sociedade, no meu olhar, é tudo falta de mãe. É tudo falta de mãe.
Porque a gente quer ser independente. A gente quer dar conta de tudo. Aqui onde nós estamos, eu falo que é o paraíso. Aqui. Mas vamos pensar, ter filho no Brasil. Como é que é ter filho no Brasil, Lucas? Tu deixa na creche. Sim. Aí tu não quer que uma criança seja hiperativa? Não tenho mãe, eu quero que a mãe me veja, eu quero que a minha mãe me veja, eu quero que a minha mãe me veja. Aí o que a mãe faz? Leva no médico e dá remédio para ela. Porque é mais fácil do que eu ter que parar minha vida para ver você. Dória, me responde uma pergunta minha. Minha mesmo. Dúvida, não? Pode ser de muitos. Uma pessoa falou para mim, para quem eu quero mostrar o serviço, porque eu faço atividade física, eu tento estudar, eu tento ser diferente, eu tento melhorar como marido, faço o jejum, faço um monte de coisa, né? Isso a gente talvez... É lógico, agora eu entendi que eu tenho que sair e ver, eu tô querendo impressionar alguém ou não? Porque como que eu poderia responder? Eu não vejo que eu tô tentando chamar a atenção de ninguém. Outra coisa, tô nas redes sociais. Cara, eu não tô tentando chamar a atenção de ninguém, eu tô vendendo meu produto, eu tô crescendo ali, tô vendendo produto de outros. E às vezes a gente, com esses comentários idiotas, a gente acaba se fechando um pouquinho, te dando dúvida. Me ajuda aí. O que eu falo, o que é o meu olhar? Só julga quem não tem coragem de fazer igual. Só julga quem não tem força para fazer. Você tá entendendo? Porque eu falo assim, se for uma pessoa grande, Lucas, uma pessoa grande falando, é outra coisa. Mas se é uma pessoa que faz menos, vai chegar o momento dela. Agora até brinco, domingo mesmo, tava lá com as crianças, falei, agora o pai de Instagram, né? Porque as pessoas julgam, o pai de Instagram, né? Mas não é, eu sou assim meio direto. Eita, tudo sou brabo bem. de vez em quando, sou o pai normal, eles fazem bagunça, briga e tal. Mas não é que eu tô postando ali só pra isso, mas daí as pessoas te criam dúvidas. E por isso que muitas vezes desiste, porque não tem a força de enfrentar. É que daí o que acontece? Existe a crença que te limita. Às vezes é olhar pra dentro. Entende? É olhar aonde foi que porque eu falo assim, tu poderia entregar muito mais. Por que eu não entrego muito mais? Porque existe o julgamento. O julgamento de quem? O meu. Porque se você não... Só vai fazer sentido para você, doer para você, Lucas, se existe dentro de você. Se o outro fala e não dói, é porque não está dentro de você. Então, às vezes, essa crença que te limita veio vindo. Te limitando de ser... quem o universo quer te fazer o teu propósito aqui. Entende? O que pode vir muito mais, a tua entrega pode ser muito mais. Porque a crença, às vezes, está ali dentro. E não é do outro. É nossa. Exatamente. Nada é do outro, tudo é nossa. Nada é do outro, tudo é da gente. Só que a gente precisa olhar. Forte, hein, cara? A gente precisa olhar. Precisa olhar. Sabe? Precisa olhar. E eu falo, depois que eu aprendi a olhar... sobre quando eu estava falando antes sobre as doenças, sobre ter alergia. Tu sabe que, graças ao bom Deus, nunca tive problema com alergia dos pacientes. Mas eu sempre, todo paciente que entra no meu consultório, eu entrego para Deus, eu me conecto. Antes eu era uma máquina de arrumar dente. Eu só arrumava dente antes. Depois que eu comecei a me conhecer, hoje eu já consigo ver uma alma, eu já consigo me conectar com a pessoa. Quando a paciente vem, e eu sei, às vezes, que Deus me manda... o que eu preciso para mim e para a pessoa. Então, é uma vibração. Aquela pessoa está ali porque a minha frequência vibrou ela para estar ali. Se não vai dar certo, se ela não vai fechar no tratamento comigo, tá tudo bem, porque não é a minha frequência para estar com ela. Já chegou pacientes que foi fazer Botox e quando a gente começa a conversar, ela começa a chorar, a gente tem uma abertura, eu consigo olhar além. Eu nem Botox eu fiz, eu falei para ir para casa. Porque, às vezes, Lucas, essa emoção pode reconhecer o Botox como inimigo. Você tá entendendo? Tipo, porque existiu uma emoção intensa ali. Para que eu vou correr o risco de... Não, venha outro dia. Não precisa fazer Botox hoje. Entende? Porque quando existe uma emoção envolvida atrás, é onde acontece os processos alérgicos, tudo isso. Entende? Porque não vem por acaso a alergia. Não é à toa. Aí eu falo, não, deixa, vamos fazer a toxina outro dia? Eu já falei embora. Falei, outro dia a gente faz. Não sei por quê, mas eu já cheguei a fazer isso. Sabe? Para não acontecer. Às vezes eu senti naquele momento e vai explicar, que nem quando acontece incidentes, vamos pensar. Se uma paciente está
Vamos supor que ela teve o processo alérgico, né? E foi comigo. Se eu não olhar para isso como crescimento, eu não vou conseguir mais fazer diferente. Então, é que nem eu falei para você, essa pessoa está para mim, para o meu processo. Para o meu processo evolutivo. As pessoas só se encontram para se ajudar, Lucas. A gente é tudo troca. Se não existe a troca, não flui, não foi o propósito que era para acontecer. Fez sentido o que eu falei para você? Às vezes eu falo e eu me aprofundo muito, entende? E aí, quando existe esse olhar além, esse entendimento, não acontece mais. Mas enquanto a gente daí, é onde acontecem as brigas, é onde acontece os julgamentos, porque a gente só quer botar a culpa no outro. A gente quer tirar o da gente. E eu falo, as coisas poderiam ser resolvidas tão fácil quando a gente olhasse na janela do outro. Eu acho que nem ia precisar ter advogado mais. Olha só, não, tem que ter, né? A Maiara é advogada. Tem que ter um advogado, tem umas briguinhas. Tem que ter. Mas eu digo, quando a gente consegue conversar ali olhando, só que nem o ego, você estava falando do livro, o ego, o orgulho, isso aí limita essa abertura, essa expansão de consciência né? Dória, deixa como é que fala? Uma frase positiva, uma mensagem aí para os teus clientes, teus amigos, pessoas que te seguem. Pensa em alguma coisa do teu coração e manda bala. Deixa agora que tinha que começar o podcast, agora que eu tô me soltando. Vamos acabar esse e começar o outro. Já vamos fazer o 5. O que eu vou falar para você? Que toda pessoa, ela que está aberta para a evolução, eu falo assim, Lucas, eu não quero ser um peso só nessa terra que nem você. A gente quer fazer a diferença. A gente quer fazer a diferença. Gente com peso na terra é o que mais tem. Mas a gente só faz a diferença se a gente dá a cara para bater. Se a gente mostra os nossos olhares, as nossas formas de acreditar. Que nem eu falei tanta coisa aqui que eu nem sei se seria funcional eu falar. Mas tá tudo bem, eu acredito nisso. Sim. E quem não acredita, que vem aqui e fala o contrário. E tá Pode ser, tá convidado. E tá tudo bem também, sabe? É legal esse debate, sabe? Talvez eu não teria respostas para todos os argumentos, porque tudo o que eu faço é muito sentido. Eu sinto muito as coisas. Entende? É a forma com que a gente vibra. Às vezes, usar a palavra é difícil porque tudo é mais sentido. Então, é diferente da teoria, sabe? Eu sou muito prática, eu vivo muito, sinto muito. Viver o processo. Enquanto e sair da vitimização. Quando a pessoa se faz de coitada, quando a pessoa acha que só comigo, porque eu, ou não vai evoluir, Lucas. Não vai, porque eu era assim. Eu era desse jeito. Não vai, eu era desse jeito. E quando eu comecei a olhar de que é diferente, fiz cursos para entender pessoas. Eu falo, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi o fazer curso de autoconhecimento. Entender perfis de pessoas. Entender também que cada um dá o que tem para dar. Entende? Se a tua janela é isso aí e você não quer ver o resto... Tá certo. Tá tudo bem, é o que tu tem para dar. Entende? Hoje eu já não me magoo, eu só entendo que sinto tanto, porque poderia dar mais, só que é o que tem para dar. Então, hoje eu já não me preocupo, hoje eu já não me estresso, hoje eu já sinto muito a palavra, porque eu entendi de que as pessoas só dão o que tem. É que nem dinheiro, amor, emoção, é que nem dinheiro. Só dá, entre aspas, se tem. Se tem. Se tem. Se não tem, não dá. Por isso que eu falo, e você só está conseguindo dar flor porque você conseguiu olhar. Porque talvez não viu o pai dando flor. Mas hoje você conseguiu olhar. Consegui ver. Então, mas isso tem que olhar. Sair da inconsciência e estar na presença. Então, esse se permitir olhar mais além, se permitir esvaziar o copo. Porque o universo é uma imensidão de possibilidades. E eu falo assim, e tudo que você vibrar acreditando, que é a fé. Eu falo assim, é a fé. A fé é o acreditar sem ter dúvidas. Eu acredito e vai. Eu falava assim para as meninas sobre o podcast. Eu preciso de um podcast. Olha só, e eu preciso, e tanto que... E eu com medo de te chamar. E quando os propósitos são iguais, sim, sabe? Os propósitos...
acontece as coisas. Hoje à tarde também eu vou ter a palestra entre mulheres. Ah, eu fiquei sabendo, que legal. Lá na Copaçã. E também foi bem engraçado como a Fátima me chamou. E eu sou muito empolgada, eu sou muito entusiasmada, eu sou muito positiva, Lucas. Se você falar assim, dificilmente eu vejo o lado ruim. Quando acontece a coisa ruim, eu vejo o lado bom. Então, dificilmente eu vou ver o lado ruim das coisas. E ela pediu para Deus, ela queria saber se ia dar certo, a Fátima, né? E falou assim, aonde eu vou primeiro, Deus? E ela foi logo para mim, a mais empolgada, né? E ela falou assim, eu vou lá na Dória, vou convidar a Dória para fazer essa palestra. Saber ela que eu tô me inspirando em Cíntia Chagas já faz uma vida, né? para falar em palestras. E aí ela chegou em mim e falou como seria se eu poderia participar. Ela falou que ia convidar 10 mulheres. Eu não vejo o lado ruim. E mesmo, fala assim, talvez a casa não lote, nem a gente está falando do podcast, talvez não vai lotar, amém? Que entregue para as pessoas que precisam olhar isso, sabe? Mas aconteceu, foi feito. Né? É o início. É o início. E o que vai acontecer hoje à tarde? Eu falei assim, se a casa não encher, mas é o processo, é o tempo para fluir diferente, né? Fluir mais leve depois e acontecer para mais pessoas evoluírem também. Então, quando você acreditar, ter a fé, só entrega, que dá certo. Só que esteja preparado, porque o universo vai mandar. Deus vai trazer para você. Deus vai trazer e falar assim, tá aqui, Dória, agora é contigo. Então, você tem que ter a coragem para seguir adiante ou ficar na zona de conforto e não evoluir. Então, não tenha medo, sabe? E faça sempre com amor. Que nem eu tô fazendo essa entrega para você de coração. Sim. Sabe? Tô colocando, tô dando a cara para bater, tô falando o que eu penso para as pessoas, mas é com coragem. Então, quando tem coragem, sem ter medo e sem fazer o mal para as pessoas, dá certo. Flui e e acontece. Eu até sempre... E é isso aí. Pode falar. Eu sempre brinco aqui, né? Porque nós tá com medo, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E dá certo. Fala assim, não, como é o meu primeiro, né? Entreguei. Sim. Amém que tenha sido... E tomara que tem mais, que tem o próximo, já tá convidada. Eu tenho mais coisa para falar, né? Mas hoje já... Mas tem que ser feito. Eu entreguei, sabe? Eu pedi para Deus me guiar nas palavras. Espero que tenha feito sentido. Para mim, muito. O meu jeito de falar. Eu tô buscando melhorar. Então, isso para mim vai encaixando. Eu vou absorvendo e vai ficar gravado e eu vou assistir tudo. Porque tem coisa aí que a gente não escuta. Às vezes tá aqui preocupado com o tempo, né? As perguntas, às vezes escapa, mas eu vou assistir. Porque na realidade, eu também. Às vezes eu tava ali, o que eu tava falando? Mas às vezes eu não tô conectada com o que eu tô falando. Sim. Né? Dória, presta atenção, o que você está falando? Volta lá, entende? E é isso, deixar fluir e vai. Eu falo agora, se fosse ver, eu tenho muito mais coisa para estar falando, porque além dos cursos da reprogramação que eu fiz a constelação, o Enneagrama, eu tenho o curso do SBDG, tem vários cursos que me fizeram ser quem eu sou hoje. Não foi só a reprogramação biológica. Eu fiz cursos que eu tinha aqui, eu tinha raiva de ir dos cursos. Mas eu me propus aí. Então, eu sou uma pessoa que eu não procrastino. Eu pego, começo, meio e fim. Mesmo que vai meio nas coisas, mas eu finalizo, sabe? E o SBDG foi que eu tenho formação SBDG. Eu lembro que eu ia para Foz sexta e sábado. Nossa. Mas era uma vez no mês. E é grupal. Não sei se terminou, mas é grupal, Lucas. E eu lembro que daí a gente se conecta com todas as pessoas e a gente tinha que viver a experiência. E a gente vai tendo abertura, que nem eu tô me entregando para você assim, a gente tinha essa abertura lá. E uma das alunas uma vez falou, a gente bota os pontos de vista. Ela olhou para mim e falou assim, eu não gosto da Dória, ela é muito superficial. Lucas, na hora, você sabe, eu dei nos dedos, né? Despertou não, o pai. mas claro, o que? Dei nos dedos ali. Eu falei assim, não, o quê? O que você pensa? Mas eu carreguei isso ali para mim e eu falei, Dória, você tá ali para evoluir. Por que você ficou com tanta raiva? Meu professor depois me mandou mensagem. Dória, por que você ficou daquele jeito? Quem que é ela? No fim, ela falou aquilo porque ela também tinha o mesmo sentimento. Porque ninguém fala o que não está dentro. Por que incomodava nela a minha superficialidade? Porque nela também existia superficialidade. Porque senão não incomoda. Entendeu? Senão não incomoda. Mas para mim me doeu tanto. Hoje, através dessa palavra, superficialidade, eu consegui olhar e me aprofundar. Ainda bem que ela falou aquilo para mim. Claro. Se ela não tivesse dito aquilo para mim,
eu não teria me aprofundado nas emoções, no olhar um paciente, entende? Então eu falo, tudo que a gente recebe com raiva, a gente tem que receber e transformar em graça. Porque se a gente recebe e transforma em graça, dá certo. A gente evolui. Se a gente fica com raiva, a gente só vai ficar doente. Tudo que eu falei aqui, Lucas, o meu paciente escuta. Eu falo as minhas consultas não são só aplicar botox, é tudo mais além, sabe? Então, o paciente, quando... Eu falo, só que eu só aprendi isso porque eu me curei. Hoje eu não trato só rugas, eu não preencho só um lábio, não faço só um bioestimulador de colágeno. Eu faço uma transformação que acende uma luz interna. Então, a beleza não vem dos procedimentos. Os procedimentos é um gatilho para despertar a beleza que tem dentro. Eu tive pacientes que quando chegava, Lucas, eles chegaram no meu consultório com óculos. Nossa, é muito forte. Ela chegou com óculos, o óculos da Chiquinha, digamos assim, prótese ela usava. Sabe aquela mulher introvertida, Lucas? Dor, sabe? Uhum. E eu fui fazendo um movimento. Vamos arrumar o dente? Então, primeiro a gente fez implante. Aí eu falava assim, que tal você comprar aquele óculos sem armação? Vai ficar lindo. Porque eu não gostava do óculos da Chiquinha, sabe? Eu queria que ela tirasse aquele óculos. Pois aí, nesse processo, coloquei os implantes, aí a gente fez os laminados, ela fez cirurgia para tirar o óculos. Então, ela tirou o óculos. Ela nem o óculos foi. Ela fez cirurgia para tirar o óculos. E essa luz foi se empoderando de tal forma que daí a gente fez preenchimento labial, a gente fez bioestímulo, fui cuidando da pele dela. Ela se empoderou de uma tal forma que hoje, se você vê a mulher que ela não é a mesma mulher. Então, hoje ela sabe o quão merecedora ela é de tudo. Então, até o divórcio veio depois. Porque ela entendeu de que ela não merecia só aquilo. Só que quando as pessoas se ficam naquela caixa, ela não vê a possibilidade de que tudo o que pode ser possível na vida dela. Então, quando ela foi florescendo, ela não aceitou menos do que ela era. Então, hoje, é lindo de ver a transformação dela. Quando ela vem no consultório, assim, eu falo assim, meu Deus, é outra pessoa. Então, é muito nítido ver. Então, não fui eu que fiz. Não. Eu só... Desabrochou. Exatamente. Então, é isso que é o meu trabalho. Eu jogo sementinhas de amor ali para ela se olhar com amor. Porque tem pessoas que, na realidade, eu faço um botox, aí tá lindo lá, mas aí reclama disso, tipo, entende? Por quê? Porque a dor tá dentro. A beleza tem que ser vista com os olhos dela. A mulher que ela se ama, ela se enxerga. E daí todo mundo se enxerga além. Entende? Vê além. Então, é isso que eu faço. Eu jogo sementinhas de amor. De forma de botox, de preenchimento labial, conversando, arrumando os dentes. Então, esse é o meu trabalho. Esse é o meu propósito aqui na Terra. Entende? E é tão bom quando a gente consegue ajudar alguém, né? Sim, é lindo. Eu falo, as pacientes chegam lá e eu falo assim, ai, como tá linda, sabe? E como eu tenho muito dentro, eu consigo ver muito o brilho. Eu vejo a beleza interior, sabe? Nossa, mas tá tão linda. O que nós vamos fazer hoje, menina do céu? Eu falei assim, mas o que você quer fazer? Porque tá tudo tão linda. Ai, doutora, vê ali o que vamos fazer. Mas então tá, peraí, ó. Vamos fazer isso. Não dá para fazer muito porque já tá muito bonito. Então, nada de exageros, porque o que eu quero com o meu trabalho, despertar a beleza que existe dentro das mulheres. E tu sabe que aqui na nossa região, as mulheres, diferente de outros países, né? Elas não se sentem merecedoras. Eu falo para você que no meu instituto, às vezes, poderia ter muito mais mulheres indo, só que elas não se sentem merecedoras de serem bem cuidadas. Ai, eu vou entrar lá. Ai, meu Deus do céu, como que vai ser? Eu falo porque a minha mãe é minha paciente, porque ela é minha mãe. Porque se ela não fosse a minha mãe, talvez ela não seria minha paciente. Porque ela não se sente merecedora de ser bem cuidada, de usar um produto bom, de ter um cuidado de amor. Porque cresceu sem ter esse merecimento. Dória, sentimento de vergonha e de merecimento é o mesmo? Eu falo que é o mesmo. Eu falo que sim, é o mesmo. Porque quando o merecimento, eu sou merecedora de estar lá.
a minha mãe fala, você é metida. Ela brinca, o teu pai é um metido. Não, ele é merecedor. Eu posso, ainda brinco. Quando eu vou entrar numa boutique talvez eu nem entro pra comprar, mas eu vou entrar. Eu acho chique, eu vou lá. Não sei se vocês assistiram um dia esses coaches da vida que falam, tem muitos coaches, né? Tem. E eu acho que foi o Pablo Marçal, acho que ele falou, vai num restaurante chique. Nem que tu não vá comer um prato chique, mas vai lá e faz de conta que você é chique. Vai lá. Não, eu vou entrar na boutique. Vou entrar. E eu não tenho vergonha. Uma coisa que eu não tenho é vergonha. Tipo, não tenho. Vou na Louis Vuitton, uma loja chique. Chega lá com um monte de champanhe. Eu vou tomar champanhe. Não vou comprar nada hoje, não, mas eu vou lá e tomar champanhe. Tomo uma champanhe, eu sou merecedora, tomo um pouquinho. Eles tratam as pessoas. Só que tem pessoas que acham, tá me mimando só pra gastar dinheiro, tem o julgamento. Ai, tá me tratando bem só porque quer meu dinheiro, sabe? Não. É o papel deles tratar bem as pessoas. Que nem eu falo pras meninas do instituto. Vocês, todo mundo, ninguém sabe, vocês não sabem como foi o dia deles. Então, é política da empresa, tratar bem, servir o café com amor, servir a água com amor, é tratar bem as pessoas. Porque a gente não sabe como é o dia deles. Então, a gente tem que deixar amor nas pessoas. E não cara fechada, cara braba, sabe? Então, eu falo que é o merecer. Ser bem tratada, ser bem cuidada. A vergonha, eu acho que deixa de... É esse olhar ali dentro. O merecimento, sabe? Por que tem vergonha? Eu vou pensar nisso ali. Por que da vergonha? Será que a vergonha é o ato do merecimento? Pode ser. Faz mais sentido para mim. Porque a palavra vergonha, ela vem ou do medo, da raiva não é o medo. É o medo do quê? De não suprir as expectativas daquele lugar? É um julgamento meu, né? Talvez não é nem a vergonha, é a ansiedade. Né? É o novo. Né? Que nem aqui, eu tava tremendo, é o novo. E agora já ficou mais calmo. É o novo. Deveria começar de trás pra frente. É por isso que eu falei, agora é a hora de começar o podcast, né? É o novo. Então, e tá tudo bem, se conecta, tá tudo bem. Eu até tirei meus alecrim antes pra tentar me conectar, sabe? Ele acalma, só que na realidade fala que é o alecrim, fala que é o lavanda, mas é o... respirar. Entrar em contato com o eu. Entende? Quando eu tô na inconsciência, eu tô no agito. E quando eu entro em contato, eu falo que não é nem tanto o cheiro. Mas como tá na indústria ali, vamos comprar o alecrim para cheirar. É a essência, né? Mas é mais o ato de respirar. Porque quer mais do que sentar na natureza e respirar o ar da natureza. E isso gera uma conexão abundante. Dória, o pessoal lá do EDT, Experiente da Terra, te mandou um presentinho. Ai, que legal. Aí, espero que você goste. Se não goste, o Caetano vai usar. Ai, obrigada. Vou já abrir já. E a gente quer te agradecer muito. Eu estou muito feliz que você veio. Acredito que muita gente também está ansioso para assistir isso aí. Peço a vocês que assistiu, que chegou até aqui, que segue o nosso podcast, que coloca um comentário, envia para alguém que precisa escutar isso aí que a Dória falou hoje. Que muitas vezes a gente tem que pagar caro para escutar isso, e hoje vocês estão tendo a oportunidade de escutar aqui, ó, grátis com nós, né? De coração, ela falou que entregou de coração, ela não entregou por dinheiro ou por outro motivo. Também temos que agradecer aí o Wallace, que está por trás das câmeras. Quem já sabe, ele é meu sócio e é o cara que faz rodar isso aqui. Sem ele, não conseguiria, porque eu não sei nem ligar um computador. Cada um tem a sua função, tem o seu papel, claro. Exatamente. Gente, abraço, Dória, muito obrigado. Obrigada. E que venha o próximo. Obrigada eu, Lucas. Fechamento. Oima! Fala Oima! Oima!